Olá, sejam bem-vindos ao Oscar Cursos. Aqui quem fala é Paulo Peixoto, advogado e consultor jurídico, mestre em Direito. Estamos aqui dando sequência ao nosso curso 3 em 30. É isso mesmo, são 3 meses de preparação em 30 dias para que você possa ser aprovado na primeira fase do exame de ordem da OAB. Então nós vamos aqui resolver questões, trazendo os principais pontos, dando dicas para você sobre esses temas, que são temas que têm uma forte chance de cair na sua prova. Tudo bem? Então, vou colocar aqui na tela e a gente já começa a trabalhar com essas questões. Então, vamos lá. Tema agora envolvendo controle de constitucionalidade. É uma questão que caiu no 23º exame. Vamos lá. A Lei Federal número 123, sancionada em 2012, é objeto de ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta por partido político com representação no Congresso. O referido diploma legal é declarado materialmente inconstitucional pelo Supremo em março de 2014. Em outubro de 2016, membro da Câmara dos Deputados apresenta novo projeto de lei ordinária contendo regras idênticas àquelas declaradas materialmente inconstitucionais. Tomando por base o caso apresentado acima, assinale a afirmativa correta. Então, a primeira coisa aqui, antes da gente ir para as alternativas. Uma lei federal objeto de ADI é possível? Sim. Se for uma lei federal que é posterior, aqui no caso à Constituição Federal, que é de 1988, sim, essa lei federal pode ser objeto de ADI. Aí ele fala que ela foi proposta, essa ação, por um partido político com representação no Congresso. O partido político com representação no Congresso também é legitimado, está lá no artigo 103 da Constituição. Aí, uma vez proposta essa ação, o STF disse que ela é materialmente inconstitucional, essa lei. Ou seja, o conteúdo, quando se fala materialmente constitucional, significa que o conteúdo da lei viola o conteúdo, viola um direito previsto na Constituição. Um pouco mais de 2 anos após essa declaração do Supremo, vem um parlamentar e resolve apresentar um projeto de lei com regras idênticas, ou seja, praticamente a mesma lei que foi aprovada, que foi antes reconhecida como inconstitucional, ele quer aprovar de novo. E aí ele quer saber. O cerne da questão aqui é se essa lei pode prosseguir, se há ou não uma inconstitucionalidade. E nós vamos para as alternativas. Letra A. A decisão proferida pelo STF produz eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, inclusive nas suas funções típicas. Logo, o novo projeto de lei ordinária, uma vez aprovado pelo Congresso, será nulo por ofensa à coisa julgada. Então aqui, essa primeira alternativa está falando dos efeitos da decisão na ADI. Quero que você anote. Os efeitos da decisão na ADI são o seguinte, ó. Temos primeiro a eficácia erga omnes, ou seja, atinge a todos, atinge terceiros, não só aqueles envolvidos na ação. Então, é uma dos efeitos da decisão, eficácia erga omnes, contra todos. Além disso, nós temos o efeito vinculante. Efeito vinculante significa obrigatoriedade na observância, ou seja, aquela decisão do Supremo, ela é obrigatória, tem que observar aquela decisão. Quem? Agora, cuidado. Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas, federal, estadual, distrital e municipal. Ponto. Então, só o judiciário e a administração pública direta e indireta, certo? É que devem respeitar, devem, então, seguir aquela decisão. E você deve estar se perguntando, e o poder legislativo? O poder legislativo, na função típica de legislar, está fora. Ou seja, ele não precisa seguir. Em outras palavras, se o STF disse que uma lei é inconstitucional, se no futuro vem o Congresso e aprova um projeto criando uma nova lei idêntica àquela que o Supremo disse que é inconstitucional, não tem problema nenhum. Por quê? Porque no Congresso nós temos representantes, certo? Do povo, representantes do Estado e representantes do povo, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. E eles foram eleitos democraticamente. A população os elegeu. Então, nós temos aqui uma representação.
um caráter democrático. Então, é o legislativo, é o Congresso que deve trazer as inovações, criar as leis que vão reger o nosso país. Caso contrário, a última palavra sempre fosse do Supremo Tribunal Federal, nós teríamos aí um órgão decidindo em última instância que não tem representatividade, que não foi eleito, não foi escolhido pelo titular do poder, que é o povo. Então nós teríamos aí um contrassenso. Então por isso que o legislativo não está vinculado na sua função típica de legislar àquilo que o STF decidiu. Então aqui, por essa explicação que eu trouxe, você já entendeu que a alternativa A está errada, porque ela fala de poder legislativo. E essa decisão não vincula o legislativo, tá? E aí continua aqui só para terminar, né? Logo o novo projeto de lei ordinário, uma vez aprovado, será nulo. Não, tá errado. Essa alternativa, nada a ver. Letra B. Em observância ao precedente firmado na referida ação direta de inconstitucionalidade, o plenário do Supremo pode, em sede de controle preventivo, obstar a votação do novo projeto de lei por conter regras idênticas àquelas já declaradas inconstitucionais? Olha que interessante, ele está falando se o STF pode fazer controle preventivo, obstar a votação do novo projeto. Bom, controle preventivo, lembre-se, é aquele feito antes da norma, antes da lei ingressar no ordenamento jurídico, ou seja, é feito na fase do processo legislativo. E via de regra, quem faz o controle preventivo? O legislativo e o executivo, certo? Porque eles é que participam efetivamente do processo legislativo. O legislativo por meio de comissões, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, e o executivo com o veto por inconstitucionalidade nos projetos de lei. Então, em regra, o judiciário não se mete aqui na fase do processo legislativo. Há uma exceção, que seria a impetração de um mandado de segurança por parlamentar, quando há aqui a violação do devido processo legislativo. Mas aí há necessidade de uma provocação. E ele nem falou nada aqui de MS por parlamentar. Então, na forma como ele colocou nessa alternativa B, que o STF pode simplesmente realizar um controle preventivo, está errado. E obstar a votação não faz sentido nessa forma. Tudo bem? Então, risca a alternativa B também. Letra C. A decisão proferida pelo STF não vincula o legislativo, até aqui está certo com o que eu falei, ou o plenário do próprio tribunal, em relação a apreciações futuras da temática. Logo, caso o novo projeto de lei venha a ser aprovado e sancionado, a Corte pode vir a declarar a constitucionalidade da nova lei. Bom, a primeira parte você já viu comigo que está certo. A segunda, que fala que o próprio plenário do tribunal também pode realizar, não está vinculado e pode apreciar no futuro, também está certo. Porque o próprio Supremo não fica vinculado à decisão. E a gente, na prática, com Bem nas Notícias, vê que isso é muito corrente. É uma questão que acontece com frequência. O STF decide alguma coisa hoje, daqui 2 anos, muda a composição ou muda o entendimento dos ministros, a decisão é outra. Então, ele também não está vinculado àquilo que é decidido. Tá? E ele pode, no futuro, mudar de decisão, inclusive reconhecer a constitucionalidade daquele projeto. Então, essa alternativa C está correta. E a D, por desencargo, a decisão proferida pelo STF é ineficaz em relação a terceiros. Já vou parar por aqui. A gente já viu que ela tem eficácia erga omnes. Erga omnes contra todos, contra terceiros. Então, já risca a letra D. Letra C mesmo de campeão é a alternativa correta. Próxima questão aqui que a gente traz para vocês. Essa caiu no 29º. O Estado Alfa promulgou em 2018 uma lei estadual concedendo unilateralmente isenção de ICMS, certo? Desse tributo. Aqui, em relação às operações relativas à circulação interestadual de mercadorias usadas como insumo pela indústria automobilística. Então, concedeu isenção de ICMS. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras que mudaram para lá, né? É mais barato, né? Menos imposto para pagar, menos tributo. Então, as montadoras foram para lá. A lei estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe caber à lei complementar regular a forma de concessão. Opa, o enunciado já disse que essa lei, certo, é inconstitucional, contraria norma da Constituição. Em razão da lei estadual X, o estado beta, outro estado, certo,
conhecido polo automobilístico sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária. Então, o Estado beta vai sair prejudicado com a edição dessa lei, porque ele já é um polo automobilístico e se as empresas automobilísticas montadoras saírem todas para o Estado alfa, ele vai tomar um prejuízo. E aí ele quer saber, ó, diante do caso narrado, com base na ordem jurídico-constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então, nós temos uma lei do Estado alfa que, conforme enunciado, é inconstitucional e está prejudicando o Estado beta. Vamos ver aqui as alternativas. Letra A. O governador do Estado beta, o prejudicado, não detém legitimidade ativa para a propositura de ADI, em face da lei estadual X, uma vez que, em âmbito estadual, apenas a mesa da Assembleia do respectivo ente está no rol taxativo de legitimados previsto na Constituição. Se você for ao artigo 103 da Constituição, que traz o rol dos legitimados para as ações de controle, ADI, ADC, ADO e ADPF, tem lá sim governador de estado. Então, o governador de estado tem legitimidade? Sim, ele tem legitimidade para propor essas ações, desde que, obviamente, ele demonstre a pertinência temática, ou seja, qual a relação daquela lei que ele quer impugnar com, certo, os interesses que ele defende. Aqui no caso seria, qual é a relação da lei X com o estado dele? A gente pode pensar que a lei está prejudicando o estado dele, que é um polo automobilístico. Então, a alternativa A está dizendo que ele não tem legitimidade, somente a mesa da Assembleia. Está errado. Isso aqui é a letra expressa do artigo 103. Letra B. A legitimidade do governador no estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, em face da Constituição Estadual. Ora, eu acabei de falar para vocês que ele tem legitimidade para pôr as ações de controle perante o Supremo, a DI, a DC, a ADO e a DPF. Então, não está restrito ao âmbito estadual só de propor a chamada representação de inconstitucionalidade, ou também conhecida popularmente como ADI estadual, tá certo? Então, aqui ele não está restrito a isso. Essa alternativa B está errada. Letra C. A legitimidade ativa do governador para a ADI vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência da norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não podem impugnar ato normativo oriundo de outro estado da federação. Eu disse para vocês, deixei bem claro, que a pertinência temática tem que ser demonstrada com relação ao governador. Ele é um legitimado especial, conforme a doutrina. E ele precisa demonstrar. Só que aqui está dizendo expressamente nessa letra C que ele não pode impugnar. Só que se aquela lei prejudica o estado dele, em tese ele tem uma legitimidade, ele tem como demonstrar pertinência temática. Então a letra C cai por terra, não tem sentido. E por fim, letra D, de dado, o governador do estado beta é legitimado ativo para propor a ADI, em face da lei estadual X, tá aqui ok, a qual, mesmo sendo oriunda do ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Olha só, sim, ele tem que demonstrar que tem esse prejuízo. Se o enunciado não tivesse dito que o estado dele sai prejudicado, que a lei não afeta o estado dele, aí poderia ser que ele não teria legitimidade, porque não teria a pertinência temática, certo? Então você tem que lembrar que as mesas da Assembleia, o governador, certo? A confederação sindical, entidade de classe de âmbito nacional, eles são chamados legitimados especiais, porque precisam demonstrar pertinência temática, que é essa relação entre a norma impugnada e os interesses que aquele legitimado defende. Tudo bem? Bom, meus amigos, então encerramos mais uma aula de constitucional aqui do nosso 3 em 30. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Um grande abraço e até mais.